Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Saturnino e hoje eu quero trazer nesse vídeo um tema que é muito pouco falado e muitas vezes até muito pouco conhecido dentro do mundo da folha de pagamento do SAP. Eu quero falar com vocês sobre o período de blackout da folha no SAP. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é esse período de blackout? Você já ouviu falar sobre esse período de blackout? Se você já participou de um projeto de implementação da Folha, possivelmente você já ouviu falar, ou na verdade você já deveria ter ouvido falar. Mas se você não conhece, se você já ouviu, mas tem dúvida, ou não sabe direito o que é, fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar o que é esse período de blackout e quais são as consequências caso a gente não preste atenção ou não tenha conhecimento sobre esse período, tá bom? Mas antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu não posso deixar de pedir para vocês já deixarem o seu like aqui nesse vídeo, né? Já clica no botãozinho de gostei, isso nos ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bacana e distribuir ele para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E caso você não seja inscrito ainda também no nosso canal, já se inscreve aqui, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente vem soltando durante a semana. E também, se você ainda não nos segue no nosso Instagram, um like CT, segue a gente lá, porque lá a gente tem um conteúdo muito bacana, a gente tem conteúdo diário no feed, nos stories, a gente está em contato com vocês diário, lá a gente abre caixinha de perguntas para vocês mandarem dúvida, a gente faz várias enquetes, é muito bacana, e lá a gente consegue ter um contato muito mais, quase que diário com você, então é uma interação muito mais viva, tá? Então, se você ainda não segue, segue a gente lá, que você vai gostar muito, eu tenho certeza. Bom, então vamos falar sobre o que é esse tal do período de blackout. Basicamente, em resumo, é o período que eu tenho entre a data do meu pagamento, tá, e o começo do mês ou o fim do mês. E esse período eu não posso ter nenhum outro pagamento depois ou antes dessa minha folha de pagamento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu pago a minha folha no último dia útil. Se eu pago a minha folha no último dia útil, a gente faz a configuração do calendário de pagamento conforme a área de processamento de folha e esse calendário e essa data de pagamento conforme esse calendário, conforme a área de folha, que por trás dela tem um calendário, né? Então, uma das funcionalidades da área de processamento de folha é isso, tá? É ter o calendário de pagamento da sua folha de pagamento. Então, por trás da sua área, eu tenho um calendário configurado. E nesse calendário eu determino qual é a data de pagamento da folha de pagamento. E para quem tem o pagamento no último dia útil, é feita a geração desse calendário baseado nisso. É verificado sempre o último dia útil do mês. Exemplo, se o mês tem 30 dias e o último dia útil é uma sexta-feira, dia 28, vai ser setado para aquele mês o dia 28 como data de pagamento, e quando você rodar a sua calc, rodar a sua folha de pagamento, automaticamente o seu cluster lá na PResult vai estar salvo com essa data de pagamento. E o que acontece? O que é o período de blackout nesses cenários onde eu tenho o pagamento no último dia útil do mês? Entre a data de pagamento e o último dia do calendário daquele mês, eu não posso fazer pagamento nenhum. Exemplo, minha folha fechou nesse cenário que o último dia útil é no dia 28. Paguei a minha folha no dia 28. A data de pagamento está no dia 28. Eu gerei o cluster e efetivei o cluster no dia 28. Quero pagar um PLR para a empresa inteira no dia 29. Consigo? Não. Período fechado, a minha folha de pagamentos tem que ser o último pagamento daquele mês. Quero pagar um adiantamento de 13º, quero pagar uma férias, quero pagar qualquer coisa. Consigo? Não. Claro que sempre há exceções e sempre há formas de se conseguir, mas vamos pensar no standard, vamos pensar no processo, nas boas práticas do SAP. A folha de pagamento sempre é o último pagamento do mês. Então eu não consigo fazer pagamento nenhum naquele mês com data de pagamento posterior à minha folha de pagamento. Consigo fazer igual, mas não posterior. E uma outra condição que eu tenho um período de blackout? Bom, aqui já vamos deixar claro que se eu tenho a minha folha de pagamento sendo paga no último dia do mês, né, é difícil ter isso, mas vamos supor que eu tenho uma empresa paga, independente de que dia caia, eu pago a minha folha naquele dia. Então, se é dia 31, se é dia 30, se é dia 28, se eu tenho a minha efetivação do cálculo no cluster com esse dia, eu não tenho período de blackout, porque é o último dia do mês, eu não tenho nenhum gargalo, nenhum gap entre a diferença da data de pagamento e o final do mês. E uma outra situação, e aí um pouquinho mais grave, que eu tenho um período de blackout também, é quando eu tenho pagamento no quinto dia útil do mês. Por quê? Porque entre o primeiro dia do mês e o quinto dia útil, que é a minha data da folha de pagamento, eu não posso ter pagamento nenhum. Então eu perco também todos aqueles primeiros dias do mês. Não consigo pagar férias, não consigo pagar 13º, não consigo pagar nada. Se eu fechei a minha folha hoje, fechei a minha folha no dia 28, no dia 30 e a data de pagamento é lá no dia 5,
no dia 1º, dia 2, dia 3 e dia 4 eu não consigo efetivar pagamento nenhum dentro da minha folha de pagamento do SAP. Então, esse período, essa diferença entre o começo do mês e a data de pagamento, ou a data de pagamento e o término do mês, é o que a gente chama de período de blackout, porque o SAP trava para você fazer qualquer tipo de pagamento para os funcionários. Vamos entrar agora aqui na tela do meu computador que eu vou demonstrar para vocês na prática um exemplo de pagamento antes e depois nesse período de blackout para vocês verem o tipo de erro ou alerta que o SAP nos dá, tá bom? Vamos lá. Bom, já estamos aqui na tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês dois cenários, tá? A gente criou um cenário aqui no nosso ambiente, né, no nosso ambiente de teste, criamos um cenário com duas formas de pagamento, né? Uma antes, né? No último dia útil do mês e outra no 5º dia do mês subsequente, tá bom? Então vamos lá que eu vou demonstrar para vocês o período de blackout. Aqui a gente pode ver, ó, que a minha folha do mês 3, do mês 4 e do mês 5, a minha data de pagamento de cada uma dessas folhas foi o último dia do mês, né? A data que está registrada aqui no cluster como pagamento. Olha aqui o que aconteceu no mês 6. A minha data de pagamento está 28/6. Né? Fechei minha folha no dia 27, no dia 25, mandei para o banco e efetivamente, vamos supor que efetivamente a data de pagamento nesse mês foi dia 28 do mês, tá? Então aqui eu teria um período de blackout, o que a gente chama de período de blackout, período onde eu não posso ter pagamento, dos dias 29, 30 de junho. Então eu perco 2 dias aí porque estou nesse período de blackout. Vou mostrar aqui na Calc para vocês. Aqui na nossa PA03, a gente pode ver que o período de folha de pagamento do mês 6 já foi finalizado. Vou tentar fazer um pagamento então de uma primeira parcela do 13º salário no dia 30/6. Olha o que vai acontecer. Vou rodar primeiro em teste, tá? Aliás, vou tirar o log e vou rodar em teste. Folha de pagamento já executada. O 13º salário deve ser pago mais tarde. Tá vendo? Esse é um caso onde o SAP não me deixa fazer o pagamento. Claro, de novo, o SAP Standard, a funcionalidade Standard do SAP, né? Não me deixa fazer o pagamento. Por quê? Porque eu estou tentando pagar um off-cycle, né, uma primeira parcela do 13º salário, né, o que a gente chama de off-cycle dentro aqui do SAP, um dos off-cycles, tá? Aliás, você sabe o que é um off-cycle? Você tem claro essa diferença dentro do SAP? Se você tem dúvida, comente aqui pra gente ficar sabendo e a gente, quem sabe, gravar um vídeo sobre esse assunto, tá? Mas, voltando aqui então, no dia 30/6 eu estou tentando fazer um pagamento, sendo que a minha folha foi fechada já, está quitada, fechada no dia 28/6. Então, eu não consigo, tá vendo? Quando eu tento rodar, por mais que seja em teste, né, ele já trava. Ele fala, ó, não é possível executar, porque a folha mensal já está executada, o 13º salário deve ser pago mais tarde. Se eu venho aqui e mudo para o dia 1/7 de 21 e executo, aí ele já deixa. Aí ele já passa e deixa pagar numa boa. Então, você entendeu? Esse período de blackout, qual é o impacto? Se eu não presto atenção nisso, imagina uma implementação de uma folha. Se eu não presto atenção nisso e eu como empresa tenho hábito de fazer pagamento sem problema nenhum no meu sistema anterior, eu pago a folha no dia 28 e eu posso fazer pagamento no dia 29, no dia 30. Aqui no SAP, eu perco isso. Outra forma de período de blackout que também é muito crítica é nesse outro exemplo aqui, que eu tenho a minha folha de pagamento sendo paga no 5º dia do próximo mês. Então a minha folha do mês 7, por exemplo, ela foi paga no dia 5/8. Vou pegar então esse mesmo cenário agora e vou tentar simular um pagamento da mesma primeira parcela do 13º salário, só que agora no dia 2/8, por exemplo. Vamos lá. Então olha, minha área de folha de pagamento está com o cálculo do mês 7 já finalizado. Vamos então tentar fazer um pagamento de uma primeira parcela do 13º salário no dia 2/8 de 2021. Executei, olha, aparentemente ele foi, certo? Ele me deu aqui, ó, eu tenho alertas no meu log, tá? Mas aparentemente ele deixa. Aí se eu vou no meu log, ele fala, ó, data do pagamento da folha atual inferior à data do pagamento do cálculo da folha. Ah lá que interessante. Quando eu rodo em teste, ele me dá um alerta, só que quando eu tento efetivar a minha folha, ele me trava. Ele me dá um erro. A data de pagamento da folha de pagamento atual, né, 2/8 de 2021, é inferior à data de pagamento do cálculo da minha folha. Ou seja, o data de pagamento do que eu estou tentando fazer agora, 2/8, é inferior à data de pagamento da minha última folha calculada. Então, eu não posso pagar nada no dia 1, 2, 3 e 4 de agosto. Eu arrisco de dizer que essa questão, quando eu tenho pagamento no 5º dia útil do mês, acaba sendo mais grave para as empresas. Porque eu perco, às vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de pagamento dentro do meu mês. Então, é muito importante ter isso bem claro e ter isso em mente, principalmente no projeto de implementação da folha de pagamento. Eu, particularmente, já passei por situações, por exemplo, onde a gente optou, durante um projeto,
de colocar no cluster, deixar registrado o último dia do mês como pagamento, porque eles faziam o pagamento no 5º dia útil do mês, só que eles também utilizavam as outras datas para fazer demais pagamentos. Então, por mais que a minha folha está fechada e programada para ser pago lá no dia 5, eu posso ter uma férias processada no dia 1, eu posso ter um adiantamento processado no dia 2 e assim por diante. Então, para a gente não perder essas datas, para a gente não ter esse período de blackout, foi feita a opção na época de se manter no cluster uma data distinta do que efetivamente cai na conta do funcionário. E para a gente fazer essa diferenciação, então essa alteração foi feita lá no momento que eu faço a minha geração do meu líquido bancário lá na FFU. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que de alguma forma esse conteúdo tenha agregado algum valor para vocês. Então, até o próximo vídeo e tchau!